A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje é Mateus 21, do 23 ao 32. O tema é: toda autoridade é de Jesus. Tudo que você faz tem alguém observando. Tudo que a gente age, como a gente age, o Senhor está vendo. Ele nos conhece por dentro e por fora. A autoridade da nossa vida é dele. E ninguém engana Jesus. Então, ande com verdade com Jesus. Mude tudo que não agrada a Jesus. Porque a autoridade dos céus e na terra é dele. E minha e sua também é dele. Ele conheceu e você ao avesso. Quem serve e quem não serve. A humanidade toda. Até o fio do nosso cabelo está contado. Então não esqueça que a autoridade é dele e que ninguém engana ele. Mateus 21, a partir do 23 até o 32. Se creram, receberão tudo que pedires em oração. Coisa linda, né? Isso que Jesus diz. Se você crer e mudar, você vai receber tudo em oração. Mas tem que mudar. Tem que agradar. Agora, o tudo nem sempre é como eu e você quer, como ele quer. Mas agrade a Jesus. Não esteja em pecado. Não faça coisas que desagradam a ele, não. Porque aí vai complicar. Eu li para você o verso 22. Mas agora eu vou entrar na mensagem, que é Mateus 21, a partir do 23. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes, alguns líderes judeus, chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Aqueles chefes invejosos, aqueles chefes que não criam nele, aqueles chefes que queriam atrapalhar ele. Então é normal ter pessoas que queiram atrapalhar a mim e a você, que tem inveja de nós. Porque se tiver de Jesus, e eram autoridades, eles não precisavam ter inveja, mas infelizmente tinham. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. A autoridade era pregar, fazer milagre. Mas Jesus é muito inteligente. Ele colocou aquelas autoridades numa enrascada. Ele disse: eu vou dizer a vocês, se vocês me responderem primeiro. Isso me diz que Jesus nos ensina a ser inteligente, a falar menos e escutar mais, e ter a atitude certa na hora certa. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar, foi Deus ou foi as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creem em João? Tá vendo? Como Jesus deixou eles atrapalhados. Mas se disserem que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Quer dizer, o Senhor botou eles numa situação constrangedora. E eles ficaram sem ação. Seja sábio, seja inteligente. Qualquer situação, converse com Jesus, que ele vai te dar autoridade para você sair dela. Por isso responderam: não sabemos. As autoridades disseram a Jesus: então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Quer dizer, se vocês não me respondem o que eu estou perguntando a vocês, por que eu vou responder? Porque Jesus sabia que estava falando com raposas. Quando você e eu estiver falando com raposas, fecha a boca, vigia, porque a autoridade máxima do mundo nos orienta. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com os mais velhos e disse ao mais velho: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Veja o que o filho fez. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. É aqueles filhos rebeldes que dizem: eu não vou para a igreja não, mas daqui a pouco se arrepende e vai. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem, e este disse: sim, Senhor, mas depois não foi. Veja que o primeiro disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia e não foi. Tem pessoas assim na casa de Deus, que fingem que é uma coisa e não é.
Então você engana o pastor, quem quer que seja, mas a Jesus não engana não. Porque a autoridade dele é nos céus e na terra, e na tua vida e na minha também. Ele nos conhece ao avesso. Até o fio do nosso cabelo está contado. E ele deu esse exemplo. Qual deles fez com que o pai queria Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de imposto, veja o exemplo que ele deu, de imposto, as prostitutas, entrando no reino de Deus, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Jesus quis dizer o seguinte, aquelas autoridades, aquele judeu, aqueles homens que estavam ali, escriba, fariseu, que estava querendo pegar o Senhor em alguma situação difícil, que fazia longas orações e só vivia no templo, mas não obedecia a Jesus. Fingia uma coisa que não era, não obedecia a Deus, seu Pai. Mas tem pessoas que estão na igreja, aparentemente nem trabalham na obra. Você e eu podemos até julgar, mas estão obedecendo a Jesus. Esses já entraram no reino de Deus, que o Senhor diz. Muitos estão pregando, estão louvando, estão com instrumentalidade e não vão entrar lá, porque não muda. É igual o filho que disse que não ia, que ia, mas não foi. Então, a autoridade é dada ao Senhor nos céus e na terra. Não engane ele, porque você e eu está enganando a nós mesmos, se a gente não mudar. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos, as prostitutas, creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse assim, esses que eram pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, já estão no reino de Deus. Porque creram na mensagem de João Batista, se arrependeram. Mas vocês que estão aí na igreja fazendo a obra, não creram. Além de não crer, não faz, não muda de postura, é desobediente, não entra no reino de Deus. Está na igreja, trabalhando na obra, isso não quer dizer que vai para o céu. Tem um chamado? Tem. Mas você está mudando de dentro para fora, eu também. Você está obedecendo como aquele filho disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Então é aquele filho que peca e se arrepende e não peca mais. Ter obra na casa de Deus é honra, é bênção. Mas a gente tem que mudar. A gente tem que fazer, mas com caráter mudado. Para a glória de Deus. Porque não adianta parecer e não ser. Porque a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. E Ele conheceu você por dentro e por fora. E ninguém finge. Foi o que o Senhor disse àquelas autoridades. E usou escriba, usou prostituta, usou cobrador de impostos. Como eram as pessoas, né? Totalmente abandonada dessas pessoas, era vista como pecadores, que já estava no céu. Porque ouviram e lutaram, estava seguindo a mensagem que João Batista estava falando. Então, irmãos, vamos obedecer. Vamos mudar de postura onde não glorifica o nome do Senhor. É fofoca, mentira, tudo que não agrada a Ele. Porque não adianta trabalhar na obra e não ser um servo para se arrepender e fazer o que Ele quer. Não adianta fazer barganhas, porque ninguém engana Ele. Porque a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, e de dentro de nós também. Ele conhece tudo e todos. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.